O futebol é muito mais do que uma mera concentração de pessoas correndo atrás de uma bola, de uma mera rotina de treinamentos, de uma mera situação envolvendo o jogo. O gramado é apenas um acessório perante a miscelânea de oportunidades e possibilidades que um jogo desse porte pode trazer. O futebol para muitas pessoas é considerado o melhor esporte do mundo. O maior, sem sombra de dúvidas, é maior por ter representatividade, por carregar audiências que simplesmente perpetuam esse esporte como uma das atrações de entretenimento mais assistidas de toda a história. Tal qual um peso de uma novela, só que ao invés de ser ficção, é uma pura realidade. Futebol move mundos e principalmente traz grandes recados sociais pra gente. E ao falarmos de Real Madrid e Vinícius Júnior, certamente o estádio Mestalla pronunciou um grande momento de redenção do Vinícius, que 9 meses antes havia sido achincalhado no próprio estádio e que dessa vez decidiu calar todos aqueles que chegaram a duvidar da sua capacidade e até mesmo entoar o mesmo racismo que ele sofreu em outros momentos. É um fato que em resultado poderia ter sido melhor. O Real Madrid empatou com Valência por 2-2 no próprio Mestalla, em jogo válido pela 27ª rodada de La Liga. O destaque do jogo foi Vini Júnior, não apenas pelos 2 gols marcados no jogo aos 50 do primeiro tempo e aos 31 do segundo, mas também pela coragem de comemorar um dos gols com um festo antirracista em frente à torcida do Valência, que o ofendeu em jogo da última temporada. Mesmo com esse resultado, o Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol com 66 pontos, 5 a mais que o Girona, vice-líder da competição. O Valência, por sua vez, segue no meio da tabela com 37 pontos conquistados na competição. O Real Madrid até começou melhor no jogo, mesmo atuando fora de casa, mas quem abriu o placar foi o Valência com o Guduro aos 27 minutos após desviar de cabeça em cruzamento vindo do lado esquerdo. O segundo gol dos mandantes aconteceu 3 minutos depois, dessa vez em um erro de Carvajal. O lateral direito tentou um passe que atravessava a entrada da área, mas a bola parou no meio do caminho, nos pés de Yaremchuk, que driblou o goleiro Lunin para ampliar o placar. O Real Madrid, no entanto, não se abateu como sempre e começou sua reação ainda no primeiro tempo com o Vini Júnior. Rodrigo fez cruzamento rasteiro vindo do lado direito em direção ao segundo pau. O malvadeza dividiu com os defensores adversários para diminuir o placar antes mesmo do intervalo. Na comemoração, o ponto alto da partida, Vinícius Júnior comemorou com o punho cerrado em direção à torcida do Valência, em gesto antirracista consagrado pelo movimento das Panteras Negras. O ato do jogador foi uma resposta às ofensas que sofreu no duelo entre Real e o próprio Valência no mesmo estádio Mestalla pela última temporada. Na segunda etapa, o Real Madrid foi bem mais agressivo e ainda buscou o empate a qualquer custo. Aos 31 minutos do segundo tempo, Vini foi decisivo mais uma vez e empatou o jogo, novamente fechando um cruzamento vindo do lado direito. O jogo parecia tranquilo, é verdade, mas o árbitro do jogo tentou aparecer mais que os jogadores, isso nos instantes finais, a começar pela marcação de um pênalti pro Valência, já nos acréscimos, cuja revisão foi indicada pelo VAR. O lance foi anulado. No último minuto, para piorar, o juiz do jogo encerrou a partida durante um ataque do Real, enquanto a bola estava no ar após cruzamento de Brahim Dias. Bellingham desviou de cabeça e marcou o gol, que seria o da virada do clube merengue. Depois dessa lambança, o jogo encerrou empatado por 2-2 mesmo. O que Vini fez foi muito mais que qualquer coisa, simplesmente um ato de bravura. E foi nesse mesmo retorno de Vini Júnior ao estádio Mestalla, local onde recebeu inúmeros ataques em maio de 23, que mais um caso deles foi registrado. A brasileira Ana Anjos, que assistia ao jogo no local, filmou o momento em que uma criança chamou Vini de mono, o macaco, em espanhol. No momento em que reparou que estavam sendo gravados, a mãe do menino reclamou e tentou impedir a postagem. Nas palavras dela, da torcedora, desde o início do jogo eu vi pessoas ofendendo o Vini, chamando disso. E em um momento do jogo vi um coro de toda parte de trás do gol, chamando ele desse animal. Mas o que mais me incomodou foi uma criança do meu lado chamando ele disso o jogo inteiro. Eu disse que não era correto, mas é tão normal pra eles que a mãe disse que não era ofensa, estava apenas o chamando de um mero animal. No esperado retorno ao Mestalla, Vini foi o centro das atenções. O atacante foi alvo de vaias, provocações com cartazes da torcida e muito mais do Valência. Nos 2 gols foi comemorações emblemáticas. No primeiro, erguendo o braço, e no segundo, vibrando muito, batendo no peito e dizendo eu estou aqui. A situação ficou ainda mais alarmante quando a confusão no fim do jogo gerou muita polêmica. Como eu já havia falado, o Bellingham teve um gol anulado no finalzinho, já que o árbitro acabou apitando na hora que ele havia marcado o gol da virada. O Real Madrid, em nota oficial, não deixou barato. Nas palavras do clube, uma decisão inédita da arbitragem de Gil Manzano impediu a vitória do Real hoje. O árbitro anulou o gol ao assinalar o fim do jogo quando o Brahim fez o cruzamento. O líder da liga mereceu os 3 pontos, mas somou apenas 1. Vinícius Júnior, que completou 250 jogos pelo Real, foi o nome do jogo, marcando os 2 gols e chamando a atenção. O brasileiro afirmou que não deixaram o time merengue vencer e pediu o apoio da torcida na sequência da competição. Foi um jogo muito difícil. Depois dos 2 gols sofridos, conseguimos empatar e no final não conseguimos a vitória porque não deixaram. Temos que continuar firmes, que a torcida esteja conosco porque vamos precisar muito dela. O próprio volante Tchouaméni se pronunciou no X, antigo Twitter, dizendo que isso foi constrangedor. O técnico Carlo Ancelotti também se posicionou sobre a polêmica. O treinador afirmou que o ocorrido é algo sem precedentes. Não há muito a que dizer, é algo inédito. Depois do rebote
rebote tivemos a posse de bola e a jogada teve de ser interrompida quando o Valência a recuperou. Isso nunca tinha acontecido comigo, mas não há mais nada a acrescentar. Além de encerrar o jogo no momento de um cruzamento do Real, o árbitro gerou polêmica ao expulsar o Jude Bellingham, que foi reclamar após o apito final. O meio-campista inglês, artilheiro da equipe na temporada, cumprirá o jogo de suspensão automática, podendo ainda receber uma punição maior. O motivo foi exposto pelo árbitro na súmula. O jogador Bellingham foi expulso pelo seguinte motivo: após o fim da partida e ainda no gramado, se dirigiu a mim correndo em atitude agressiva e gritando repetidas vezes: "Foi a P de um gol". O árbitro de 40 anos é um dos mais conceituados do futebol espanhol e foi escalado para essa partida por conta disso. O jogo era cercado de expectativa por conta do reencontro do Vini com o Mestalla. O atacante Hugo Duro do Valência admitiu que entende o Real Madrid e criticou a demora do árbitro para apitar o final da partida. Ele disse que era a última jogada e não entendo porque ele demora tanto tempo para apitar depois. Eu entendo o Real Madrid, mas o árbitro disse que era a última. Pois é, e a própria torcedora que relatou crianças e outras pessoas falando isso do Vini relembrou que os torcedores disseram que a ofensa era algo comum por se tratar de um ambiente de estádio. Eles vieram até mim, perguntaram o que estava acontecendo. Falei que ele estava sendo racista, chamaram Vini de mono. Eu acho que eles sabiam que os outros torcedores estavam fazendo era errado e pediram para eu me comportar. Falaram que era o ambiente do estádio e que isso era normal, era para eu me comportar. Se eu me comportasse, eu podia continuar ali. A La Liga, presidida por Javier Tebas, falou que novamente vai investigar tudo isso, que vai tentar investigar, mas bem, se o problema talvez seja cultural, é complicado até resolver. Porque já houveram punições, já houveram princípios de punições, e tudo isso continua porque eles não se importam, continua porque o preconceito está enraizado, e mesmo o Vini lutando e fazendo de tudo para que isso possa ser combatido, eles continuam apertando a mesma moeda, porque não basta somente conscientizar, basta agir, basta lutar, basta tentar sanções, mas se a própria La Liga não se importa tanto, fica até difícil remediar uma situação que nem mesmo está sendo prevenida. É de fato melhor prevenir do que remediar, mas de que maneira? Já que isso vem sempre acontecendo de uma forma ainda mais assustadora. É difícil crer que isso terá um fim no futebol espanhol, pois cada vez mais isso vem sendo mascarado por muitos. Como você viu aqui no vídeo do Zefut e você vê em todo lugar, lá para eles é um hábito comum, é quase como se fosse uma ritualística fazer esse tipo de desrespeito com jogadores como Vinícius. Mas o que mais dá orgulho com certeza é a maneira pela qual ele não se acovardou, fez a comemoração independentemente do que pensassem, e isso mostrou a sua grandeza, a sua discrepância de espírito perante outras pessoas que seguem sendo retrógradas numa sociedade ainda tão preconceituosa, passando e copiando momentos, além também de movimentos que remetem ao século passado, na verdade ao século até 19. Vini vem se agigantando cada vez mais, e os números dentro e fora de campo vêm relatando isso. O jogador novamente convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira está muito bem consolidado como o segundo maior artilheiro brasileiro do Real Madrid, mas vale ressaltar que ainda está a 30 gols atrás do líder absoluto, Ronaldo Nazário. O fenômeno anotou 104 tentos em 177 partidas pelo time espanhol entre 2002 e 2007. De acordo com o levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigues do Placar, Vinícius Júnior abriu 5 gols com relação ao terceiro colocado. Contemporâneo de Ronaldo, o ex-lateral Roberto Carlos marcou 69 vezes em 527 partidas entre 1996 e 2007. Companheiro de ataque de Vinícius Júnior, Rodrigo é o quarto lugar do ranking. Os 50 gols pelo Real Madrid aconteceram em 203 confrontos desde 2019 e está a 19 de alcançar o Roberto. O outro lateral esquerdo que marcou época no Santiago Bernabéu, Marcelo balançou as redes adversárias em 38 oportunidades em 546 partidas entre 2007 e 22. O jogador do Fluminense é o quinto colocado na relação. Provocado pela torcida adversária, o jogador recebeu até cartão amarelo, mas não se abalou e balançou as redes 2 vezes. Durante a partida, o Vini foi alvo de provocações constantes, tanto dentro quanto fora de campo. O organizado do Valência chegou a distribuir cartazes com uma caricatura do jogador brasileiro com nariz de Pinóquio, em referência a declarações polêmicas feitas por ele anteriormente. No ano passado, o brasileiro foi vítima de gestos e cânticos racistas no próprio estádio, palco do confronto. Mesmo com a pressão, ele não se intimidou e seguiu focado em sua grande atuação. Em um dos gols, comemorou com o braço levantado, com simbologia aos Panteras Negras, grupo que simbolizou a luta contra o racismo nos Estados Unidos durante os anos 60 e 70. No Instagram, o atacante postou a foto da celebração e escreveu: "A luta continua". Os xingamentos e provocações não cessaram ao longo do jogo. Em um lance mais duro, Rodrigo cometeu uma falta que quase resultou no cartão amarelo. Já Vinícius reclamou de um pênalti não marcado ao seu favor. Mesmo com as adversidades, o jogador seguiu determinado e, como sempre, não há nada que o pare. Você gostou do vídeo? Gostou da mensagem que Vini quis passar? E acima de tudo, do que o vídeo quis passar? Pois bem, intolerância nunca deve ser tolerada. Qualquer ato de intolerância deve ser combatido e Vini tá mais que certo. A luta continua. O Zefut tenta ao máximo ser um canal completamente apartidário, sem tomar partido em relação ao time de futebol, ao próprio meu pensamento sobre as coisas, mas em relação a isso, não há o que justificar. O canal é abertamente contra o racismo, concordando com Vinícius, dando o respaldo necessário para ele fazer o que bem entender. Eu sou Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos vocês e eu vejo todos no próximo vídeo. Valeu!